Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Êxodo capítulo 34, verso 1. Texto da palavra de Deus diz: O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos passem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã, subiu ao monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem,
Ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Deus, nós te damos graças pela tua palavra nessa noite, que ela possa cair em nosso coração, e esse coração seja como uma terra fértil, que recebe a semente e produz os frutos, ó Deus, necessários para o reino do Senhor. Pedimos que os nossos olhos estejam abertos nessa noite, os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, e que a vida do Senhor possa inundar todo o nosso ser, a graça abundante do Senhor seja derramada e nós possamos ter essa percepção de graça, de amor, fidelidade e compaixão. Em nome de Jesus oramos. Irmãos, uma das grandes dificuldades que às vezes eu encontro na jornada pastoral e dúvidas de alguns irmãos sinceros que às vezes vêm nos questionar é uma possível divergência entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Alguns fazem essa dicotomia e entendem, compreendem que o Deus do Velho Testamento é um Deus de ira, enquanto que em Jesus nós temos um Deus de graça. Nessa noite, a minha função aqui é tentar mostrar, com base nesse texto de Êxodo, que o Deus de graça é o Deus de sempre. Sempre Deus foi um Deus de graça. E se nós nos atentarmos para o texto, vamos perceber isso, porque nessa manifestação que Deus está com Moisés está aqui diante de um encontro com Deus. Vamos relembrar aqui um pouco o contexto. Moisés havia subido ao monte, Deus escreveu os 10 mandamentos ali, só que Moisés passou muito tempo ali com Deus, cerca de 40 dias e 40 noites, e quando ele desce, Deus manda ele descer, na verdade, porque o povo, nessa demora que Moisés estava no monte, havia feito um bezerro de ouro, e declarado que aquele bezerro era o seu Deus, e estavam ali cultuando aquele bezerro e adorando e festejando. Deus então se ira, manda Moisés descer. Moisés, quando desce e vê aquela festa, vê aquela algazarra, aquela idolatria, aquela blasfêmia contra Deus, na sua ira, quebra as 2 pedras ali, naquele momento. Então, Deus chama novamente Moisés para escrever novamente as leis. E nesse segundo encontro, então, que Deus tem com Moisés, ele declara: olha, eu sou Javé, o meu nome é Javé. Deus se apresenta para Moisés, e a apresentação que Deus faz para Moisés: olha, eu sou um Deus de amor e compaixão. Eu sou lento para mirar, eu sou cheio de amor e fidelidade. O verso 6, aliás, que nós lemos, Deus fala isso. E aí Deus faz declarações, ele fala: eu cubro 1000 gerações de amor, eu perdoo até 1000 gerações, eu perdoo o mal. Então, a apresentação que Deus faz é que Ele é esse Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Com base nesse texto, então, não há como nós entendermos que há um Deus no Velho Testamento que é diferente daquele que é apresentado em Jesus no Novo Testamento. Esse texto, ele contradiz totalmente o Evangelho moderno.
Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus que exige ali a punição sobre o pecado. A gente lê alguns versos que ele fala que ele não absolve o culpado. Então esse evangelho moderninho, que afirma que não existe graça no Antigo Testamento, é completamente errado, é completamente contraditório ao texto bíblico. Como o pastor Levi mencionou aqui semana passada, Naamã é um exemplo de alguém que foi alcançado pela graça de Deus no Velho Testamento. Evidentemente que em Jesus nós conseguimos ver de forma corpórea essa graça e esse amor e essa fidelidade, essa compaixão. Mas ainda assim, quando nós lemos o Velho Testamento, nós conseguimos encontrar essas evidências da graça na Antiga Aliança. Essa é a segunda vez que Deus se encontra com Moisés para fazer essa aliança com o povo de Israel, porque, como eu disse, na primeira vez o povo tinha se corrompido e estava adorando um bezerro. E isso já nos remete a um ensino, que toda vez que nós tentamos nos afastar da presença de Deus, como nós cantamos aqui, atrai o nosso coração, nós construímos ídolos, construímos bezerros e tentamos angariar a nossa salvação através desses ídolos. Só que Deus não aceita isso. O bezerro é um sinal da salvação pelas obras, uma salvação que é uma tentativa de alcançar essa salvação pelas nossas próprias mãos. Esses israelitas aqui nesse contexto bíblico de Êxodo, eles trocam a glória do Deus invisível pela imagem da sua própria glória, como o apóstolo Paulo vai descrever isso em Romanos. Amando a si mesmo, quando nós amamos a si mesmo, nos afastamos de Deus, nós trocamos então a glória do Deus invisível pela imagem da nossa própria glória. Foi o que esses israelitas fizeram. Fizeram uma vaca de ouro. Depois de todos os milagres, depois de todos os sinais, de tudo aquilo que eles viveram com Deus, o mar vermelho se abrindo, eles passando, os egípcios morrendo, o maná caindo, eles ainda tentam alcançar a salvação pelas próprias mãos. E isso não é novidade, isso acontece também em nossos dias. Muitas vezes a gente vem para Deus, a gente é alcançado por esse amor, por essa graça de Deus, mas em determinado momento na nossa vida, nós queremos alcançar o perdão, a graça de Deus, realizando obras. Esses irmãos foram descrentes no Mar Vermelho, eles murmuraram contra Deus no deserto, eles fizeram um bezerro provocando ali a ira de Deus, se rebelaram contra Deus, e nesse momento parece que a paciência de Deus se acaba, porque é um povo de coração duro, um povo de dura cerviz. E ali Moisés então manifesta essa ira, mas então quando é esperado um ponto ali de punição sobre aquele povo, Deus se apresenta como Deus da misericórdia, como Deus da compaixão, do amor benigno, da longanimidade. Aqui nesse texto nós encontramos Moisés sendo impactado por essa revelação de Deus. O povo que esperava uma condenação, uma destruição da parte de Deus, não é destruído, porque o Deus da graça se apresenta para ele. O simples fato desse encontro é a prova de que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que está pronto a perdoar. Ele se apresenta decifrando o seu nome. Veja que doçura há na palavra de Javé, quando ele se apresenta: eu sou um Deus de compaixão. Eu sou um Deus que olha para o seu coração duro e me compadeço. Eu sou um Deus que olha para toda a tua rebelião e ainda consigo amar. Eu sou um Deus que é fiel, mesmo que você ainda se torne alguém infiel. Sabe que
essa declaração que nós encontramos aqui em Êxodo, de Deus se apresentando, nós não encontramos nem no Novo Testamento. Nem no Novo Testamento nós encontramos Deus se apresentando como Deus de amor, misericórdia, compaixão, que é tarde para se irar, mas que é cheio de amor e fidelidade. Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus longânimo, um Deus que é grande em misericórdia e fidelidade. E essa misericórdia ela é tão profunda, ela é tão grande, que ela pode alcançar 1000 gerações. Pode perdoar a iniquidade de 1000 gerações. Pode perdoar a transgressão. Pode perdoar todo o nosso pecado. Agora, há uma coisa intrigante aqui nesse texto. No verso 7, ele fala que ele cobre de amor 1000 gerações e perdoa o mal e a rebeldia, contudo, não absolve o culpado. Como que é esse Deus que perdoa? A quem Deus perdoa e a quem Deus não perdoa? Então veja bem, depois de Deus declarar o fato de que Ele é um Deus que perdoa a iniquidade, de que Ele é um Deus que perdoa a transgressão, de que Ele é um Deus que perdoa todo o pecado, Ele ainda diz que não inocenta, que não absolve o culpado. Então o problema é, como que Deus pode perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Quem são os culpados que Ele perdoa e quem são os culpados que Deus se recusa a perdoar? E a melhor maneira de a gente tentar responder isso é olhar para outros textos bíblicos do Velho Testamento que usaram da mesma teologia, da mesma ideia, da mesma lógica. Nós temos como exemplo o texto de Joel, se você quiser abrir, Joel capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, verso 12. O texto diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E Joel prossegue a encorajar o povo. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Joel usa o mesmo texto, a mesma frase, a mesma sentença que Deus se apresenta para Moisés. Então Joel ele diz a um povo rebelde que esse povo rebelde tem um Deus que é misericordioso, compassivo, tardio. Mas veja só, Joel está usando aqui Êxodo 34 para estimular o povo, que esse povo precisa e deve se arrepender. E esse arrependimento precisa acontecer numa dimensão completa, não parcial. Então quem é que Deus perdoa e quem é que Deus não perdoa? Deus perdoa a todo coração completamente arrependido diante dele. Mas parcialmente, Deus não perdoa. Ainda que a graça esteja disponível, ainda que o perdão esteja disponível, Deus não inocenta o culpado que se arrepende parcialmente. Então, Joel estimula o povo dizendo que se eles converterem completamente ao Senhor, Ele afastará então o mal que está prestes a trazer sobre eles. Então a gente consegue concluir que o Senhor não irá perdoar o povo que não se arrepende de forma completa, que não dobrou, rasgou o seu coração completo diante de Deus. Foi assim que Joel entendeu aqui, Êxodo capítulo 34, versos 5 e 7. Perdão é somente para aqueles que são arrependidos, e a recusa do perdão é para aqueles que ainda não se arrependeram. E sabe que Jonas também vê as coisas da mesma maneira. Jonas, após pregar para os ninivitas,
e esses ninivitas se arrependem, Deus poupa os ninivitas, e aí acontece algo interessante na vida de Jonas. Ele fica irritado com Deus. Há uma irritação por Deus ser tão misericordioso. Em Jonas capítulo 3, verso 10, até o 4, verso 2, Jonas fala o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse para você, estando ainda na minha terra? Por isso que eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso, tardio para se irar, grande benignidade, e te arrepende do mal. A mesma sentença. Jonas já sabia que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E quando há arrependimento, Deus então absolve o culpado. Isso, a gente poderia discorrer muito tempo sobre isso, porque há uma turma do amor que fala que tudo é lícito, tudo pode, em nome do amor, que Deus aceita tudo. Na verdade, Deus só absolve o culpado quando o culpado se arrepende de forma completa, rasga o seu coração diante de Deus. E esse arrependimento é uma completa mudança de vida, de estrutura de valores, de consciência, de caráter. Esse arrependimento afeta todas as esferas do nosso ser, alma, espírito e corpo. Os nossos comportamentos mudam, nosso senso de valor, a nossa moral muda, a nossa consciência muda. Isso é converter-se, é rasgar o coração, é uma conversão completa e não apenas parcial. Então Jonas cita a mesma frase que é encontrada aqui em Êxodo 34, que nós lemos no início, para explicar que Deus afastou a ira de um povo pecador, mas que se arrependeu dos seus maus caminhos. Porque essa é a natureza de Deus. Esse é o seu nome. Essa graça está disponível para todos nós que nos dobramos, que rasgamos o nosso coração diante desse Deus eterno. Mas note que Jonas concorda com Joel, que Deus perdoa os ninivitas ou não, depende se os ninivitas irão se arrepender de forma completa dos seus maus caminhos. A graça de Deus está disponível para todos aqueles que estão acessando esse trono da graça. Hebreus, capítulo 4, verso 16, vai dizer que nós podemos encontrar graça, quando nós podemos entrar diante do trono e podemos encontrar graça, socorro, diante do trono da graça, no tempo oportuno. Olha, irmão, se você ou eu temos pecados a serem confessados, se ainda há uma área da nossa vida em que a conversão não foi completa, você pode se arrepender hoje. Nós podemos nos arrepender hoje. E a graça vai nos absolver desse nosso pecado. Seremos livres conforme a palavra de Jesus. O texto ainda continua aqui e diz que, Êxodo capítulo 34, que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora veja, se nós olharmos superficialmente para esse texto, como muitos fazem, vão entender que Deus então pune os filhos por causa do pecado dos pais. Como que um Deus de graça pode punir os filhos pelos pecados dos pais? Essa talvez é a base de muitas igrejas para usarem a tal da quebra de maldição. Fica lá repetindo pecado dos pais, uma lista enorme. Mas veja, entenda aqui o contexto bíblico. Se nós olharmos para esse texto e olharmos também para o texto de Êxodo capítulo 20, Deus vai dizer que a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª geração daqueles que o aborrecem. Em outras palavras,
O que Deus está dizendo é que visita a iniquidade dos filhos e pune a iniquidade dos filhos por causa dos pais, porque os filhos estão compartilhando dos mesmos pecados dos pais. Estão andando nos mesmos caminhos de pecaminosidade dos pais. Quando Deus visita os pecados dos pais nos filhos, não é que Ele está punindo os filhos pelos pecados dos pais, mas está punindo os filhos porque os filhos estão compartilhando os efeitos dos pecados dos pais. Por isso que todos nós devemos nos arrepender. E nós, e você que é pai, eu sou pai, nós devemos estar atentos à nossa própria vida, para que aquilo que é contrário às Escrituras, aquilo que é pecaminoso, não seja passado, infectado o coração dos nossos filhos. Porque já, como diz já o provérbio popular, a fala pode motivar, mas é o exemplo que arrasta. Não adianta nós falarmos da Bíblia aos nossos filhos, se a nossa própria caminhada não tem sido uma caminhada de santidade para com o nosso Deus. Para pais que amam seus filhos, esse é um dos textos sóbrios, um dos mais sóbrios de toda a vida, de toda a Bíblia. Quanto mais deixamos o pecado falar mais alto em nossas vidas, mais os nossos filhos vão compartilhar, andar nos mesmos caminhos e, consequentemente, sofrer por esses mesmos caminhos. Então nós temos que estar atentos à nossa estrutura de valores dentro do nosso lar. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós valorizamos, são aquilo que os nossos filhos também, em quase 90% dos casos, irão falar, irão valorizar, irão construir a sua própria história. Porque o pecado é uma doença contagiosa. Os meus filhos não sofrem por causa do meu pecado. Na verdade, eles sofrem porque compartilham da mesma caminhada de pecado que eu estou caminhando e sofrem porque eles têm pecado no mesmo caminho. O profeta Ezequiel, ele vai explicar isso. Lá em Ezequiel capítulo 18, verso 19, diz: porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então veja bem, se os nossos filhos, se nós estivermos caminhando em um caminho errado, completamente contrário ao Evangelho, mas os nossos filhos fizeram o que é reto, fizeram o que é justo, guardar a vida em santidade para com Deus, ele certamente viverá. Mas do contrário também é verdadeiro. Se eles caminharem pelos mesmos caminhos tortuosos que nós estamos caminhando, sofrerão a punição da iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Os nossos filhos também precisam ser alcançados pela graça de Deus. E isso é responsabilidade nossa. Nós, como pais, devemos, como diz o Evangelho, como diz as Escrituras, inculcar o Evangelho dos nossos filhos. Falar do Evangelho dia e noite. A responsabilidade de conduzi-los é nossa. A responsabilidade de inculcar a mensagem é nossa. Falar dela de noite, ensinar as Escrituras. Passar uma construção de valores para os nossos filhos. Porque se nós não fizermos isso, o mundo fará. Ensinará para eles valores. A escola fará, a faculdade fará. E o mundo é caído, é corrompido. Então a responsabilidade é nossa. Nós não podemos ser isentos. Contudo, se os nossos filhos se convertem aos caminhos pecaminosos, que às vezes os seus pais estão andando e obedece a Deus, não será punido pelos pecados dos pais. E aqui nesse texto há um grande dilema da graça. Há um dilema que todos nós enfrentamos. Todos nós vamos nos encaixar dentro desse dilema em algum momento da vida. Por um lado, alguns de nós, quando se trata de pecado, de situações, de comportamentos pecaminosos, nós pensamos que a gente foi
longe demais para ser perdoado. Por outro lado, alguns de nós pensam e imaginam que o perdão é um estatalar de dedos. Todos nós estamos em algum lado na nossa vida. Por um lado, um pensa que é completamente desqualificado para o reino, para a vida de Deus, para a graça, pelo amor, para a compaixão, para a fidelidade de Deus. Pensa que Deus a todo momento está punindo por algum pecado, a todo momento está com um chicote ali, está com a maldição sobre ele. Por outro lado, o outro pensa que ele já está dentro do reino, que o reino já foi dado a ele, que Deus não está mais irado com ele. Um pensa que é fácil lidar com Deus, o outro pensa que é difícil. Um é cego para o esplendor da graça, e do amor e da misericórdia de Deus, o outro é cego para a grandeza da sua própria angústia de pecaminosidade. E é bem provável que hoje aqui, à noite, nós podemos ter essas duas classes de pessoas. E o nosso dilema diante da graça é: como que a gente fala de forma esperançosa para aqueles que estão no primeiro grupo, que se sentem completamente desqualificados do alcance da graça, sem dar golpes na segunda classe? Alguns nessa crise optam apenas por um lado, falando apenas do amor, como eu disse, e esquecem da ira, da ameaça, dos avisos de Deus. Nós temos na nossa vida, diante da graça de Deus, nós iremos ter que lidar com essas duas coisas a todo momento, em todo instante. Embora hoje eu queira focar no primeiro grupo, naqueles que se sentem completamente desqualificados do amor e da graça de Deus. Talvez a culpa hoje esteja te corroendo por situações, por circunstâncias, por palavras, por comportamentos. E hoje eu quero tentar focar na promessa e no conforto. Na própria história de Naamã a gente tem esse paradoxo. Esse paradoxo do dilema de se sentir desqualificado e achar que o perdão é um estatalar de dedos. Se ele obedecesse, ele ia receber a graça, o amor, a cura, o conforto, a esperança. Mas a desobediência o levaria para outra consequência. E o que eu tenho para dizer hoje é para você que se sente abatido, humilhado, débil, desesperado, desencorajado, aqueles que podem sentir que estão além do alcance do perdão de Deus. Olhe para esse texto, olhe para Êxodo, olhe para a história de Israel, olhe para o contexto que a gente encontra aqui. Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, um povo que está murmurando a todo momento, um povo que acabou de passar por um momento extraordinário com Deus, de ter os seus inimigos, ser liberto da escravidão, e cria-se um bezerro de ouro para se dobrar, para se prostrar, para adorar Ele. E aí a gente tem um Deus que se apresenta como um Deus compassivo e clemente. Um Deus longânimo. Um Deus grande em misericórdia e fidelidade. Um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Irmãos, nós temos um Deus eterno que desde a antiguidade é um Deus de graça. Um Deus grande em misericórdia e fidelidade. Presta atenção nessas duas expressões: grande em misericórdia e fidelidade. Deus é fiel, não porque nós somos fiéis. Deus é fiel porque Ele é fiel. É uma característica da sua pessoa, da sua personalidade. Hebreus, como eu disse, capítulo 4, vai dizer: se aproxime com toda confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso.
E qual é o momento que nós mais precisamos de graça? É quando nós estamos desesperançosos. Quando pensamos que estamos aquém do favor de Deus, do amor e da misericórdia de Deus. Quando pensamos que nós maculamos de forma profunda a santidade de Deus, que para nós já não existe mais jeito. Esse é o momento que nós mais precisamos da graça de Deus. E o texto bíblico vai dizer que nós podemos entrar com essa confiança diante desse trono da graça. Não é um trono de juízo, não é um trono de culpa, mas é um trono de graça, um trono de grande misericórdia. Deus usa a palavra grande porque Ele quer que todos nós entendamos que os recursos da sua misericórdia não estão limitados, são inesgotáveis. Sua infinita autossuficiência transborda misericórdia sobre nós quando todos nós precisamos dele. Nós podemos acessar esse recurso todos os dias. Ele é a fonte inesgotável de graça e de misericórdia. Essa é a absoluta existência de Deus. Um Deus de amor. Um Deus que está pronto a perdoar. Um Deus que na sua soberana liberdade que Ele tem, escolhe não culpar os arrependidos. Escolhe sofrer no lugar daqueles que se dobram diante dEle. Um Deus que na sua onipotência, na sua plenitude vulcânica, Ele explode numa superabundância de amor e de misericórdia. Veja, irmãos, que Deus nós temos. Veja o coração desse Deus. Uma fonte inesgotável de água borbulhante de misericórdia e fidelidade a todo tempo, ainda que nós sejamos um povo errante, um povo rebelde. Esse é o coração de Deus, um vulcão que arde fervorosamente de amor por nós. Um amor que explode quando o filho retorna para o lar, como nós cantamos aqui. Um amor que aguarda pacientemente o retorno em quebrantamento dos seus filhos. Esse amor que jorra, que se derrama, ano após ano, águas de misericórdia e fidelidade. Olhe para as cataratas do Iguaçu. Aquela inundação de água jorrando. Deus é infinitamente muito além daquilo. Jorrando de amor e misericórdia por nós. Mas Ele não é só grande em misericórdia e fidelidade. O texto diz que Ele é longânimo, que Ele guarda a misericórdia. Veja, Ele guarda a misericórdia. Ele é longânimo e guarda a misericórdia até 1000 gerações. Quando Deus diz que guarda a misericórdia, o foco é na sua durabilidade de misericórdia. Porque se Ele estivesse pronto a se irar, eu e você nem levantaríamos da cama hoje. Porque talvez pecamos contra Ele em pensamentos, em palavras, em comportamentos. Pecamos talvez com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E se Deus fosse pronto a se irar, ao invés de pronto a perdoar, nós não estaríamos aqui. Por isso que o texto diz, Ele é longânimo, porque Ele preserva a sua misericórdia. Essa misericórdia está preservada para quando houver arrependimento, ela fluir nas nossas vidas novamente. Há uma conexão entre essa perseverança da misericórdia de Deus e a afirmação de que Ele é um Deus longânimo. A misericórdia, ela não pode durar aonde a ira está prestes a ser disparada. Se a ira de Deus está prestes a disparar, a sua misericórdia não duraria nem um dia em nossa vida.
Se foguetes de ira fossem lançados nos olhos de Deus, toda vez que eu e você pecássemos, nós seríamos explodidos em pedaços. Antes mesmo de nós abrirmos os nossos olhos. Mas olha o brado que Deus dá aqui no Monte Sinai. Eu sou longânimo. Há um texto no Novo Testamento, não me lembro agora, mas há um texto que Deus diz que Deus está aguardando, que Deus ainda não se manifestou, não retornou, porque aguarda o arrependimento dos seus filhos. Então veja, Deus é um Deus que retém a ira em favor da superioridade da sua misericórdia. Ele é tardio para se irar. Ele é extraordinariamente paciente, porque guarda essa misericórdia, preserva essa misericórdia, sendo longânimo. E só isso já deveria ser motivo de nos dobrarmos diante desse Deus todos os dias. Não deveria ser razão para darmos vazão aos nossos prazeres, mas deveria ser razão para nos prostrarmos em gratidão a esse Deus. Um Deus que é tardio. E essa gratidão então nos daria esperança. Mas ao invés disso, tem deixado muitos cristãos acomodados nos seus comportamentos contrários à Escritura. Que não seja assim conosco. Que possamos cair em gratidão aos joelhos, de joelhos diante desse trono de graça e dizer: obrigado, Senhor. Porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Mas Deus também é compassivo e perdoa, diz o texto. As duas últimas afirmações sobre o nome de Deus, aqui em Êxodo, no Monte Sinai, Ele é compassivo e perdoa. Porque se Ele é longânimo, mesmo que nós estamos dando a Ele amplas razões para que Ele fique irado conosco por causa do nosso pecado, então Ele deve ser compassivo e perdoador. Compassivo e clemente. E é interessante aqui, porque Deus usa os três termos em hebraicos para pecado: iniquidade, transgressão e a própria palavra pecado. A razão pela qual Deus é longânimo não é porque Ele não nota o nosso pecado, mas que Ele perdoa todo o nosso pecado, seja ele de que tamanho for. Seja ele uma iniquidade, seja ele uma transgressão, ou seja ele um pecado contra a majestade de Deus. Não é somente alguns tipos de pecado. Se hoje você se sente que há uma categoria de pecado que está além do perdão de Deus, por favor, submeta a sua razão e o seu sentimento à palavra de Deus essa noite. E a palavra de Deus afirma que Ele é compassivo e perdoa. A razão pela qual Deus usou essas três palavras no hebraico para pecado aqui é para mostrar que toda sorte de pecado e todos os graus de pecado, para Ele, são perdoáveis. Ele perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado. Ele empilha essas palavras para deixar claro o que Ele quer dizer. O único pecado que Ele é imperdoável é aquele no qual não houve confissão e arrependimento. Porque se hoje nós nos dobrarmos aqui e nos arrependermos e nos desviarmos, esse arrependimento precisa ser completo de todo o nosso coração e não apenas parcial. Nós seremos perdoados por esse Deus compassivo. E eu quero concluir fechando com um lembrete e um convite. Esse mesmo Deus do Sinai encarnou e o seu nome é Jesus. Não há um Deus no Velho Testamento e outro no Novo. Jesus é a personificação desse Deus misericordioso, compassivo
longânimo, clemente. Ele é a confirmação dessa natureza misericordiosa de Deus. Jesus veio ao mundo para confirmar que esse Deus que está aqui no Monte Sinai é exatamente o mesmo Deus do Novo Testamento. Um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Irmãos, que você possa compreender isso nessa noite. E que se você não fez ainda, faça hoje confissão dos seus pecados. Se converta, confie em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não faça bezerros de ouro, mas confie nessa natureza de Deus e você vai encontrar uma vastidão de misericórdia. Você vai encontrar um vulcão explodindo de amor, de graça e de compaixão pela sua vida. Se há pecados ainda não confessados, entre diante desse trono de graça e receba o socorro da misericórdia. E se alguém perguntar para você, ou até mesmo se você se questionar, como você sabe que Deus é esse Deus misericordioso? Você pode responder, porque Jesus Cristo viveu isso, selou isso com o seu sangue. E o seu sangue e o seu espírito hoje são as minhas garantias dessa grande misericórdia e compaixão de Deus. Que essa seja a nossa confiança. A confiança de que Deus é um Deus que absolve o culpado. Deus não é um Deus que dá uma manobra no STF. Deus, ele absolve mesmo. Todo pecado confessado e arrependido. Esse é o nosso Deus, o Deus da graça. O Deus da graça está no Antigo e também no Novo Testamento. Amém? Vamos orar ao Senhor.